Bem, chegamos ao momento do estudo da palavra, mas objetivamente agora, nesse nosso subtema de hoje, estamos na penúltima aula e vamos falar sobre a vida vitoriosa do remido, Senhor Jesus Cristo. Tu és maravilhoso, Tu és soberano, Tu és o alfa, mas também o ômega, o princípio, o fim, o autor, o consumador da nossa fé. Eis-nos aqui, Pai. Continua falando aos nossos corações, agora de maneira ainda mais cortante, com este subtema desta manhã. Todos nós queremos crescer na graça e no conhecimento. Usa-me. Sou o que sou pela Tua graça. A minha suficiência vem de Ti. Para a Tua honra e para a Tua glória. Amém e amém. Hoje, nós pegamos aqui a partir da página 137, quando o apóstolo usa Colossenses capítulo 3, versículos 3 e 4, para nós entendermos e fazermos essa conexão agora com a conclusão do livro. Estaremos concluindo na próxima terça-feira. E ele diz assim, Colossenses 3, 3 e 4, morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Deus. 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. A lei do Espírito e da vida entrou em nós e rege nossa vida. O diabo não pode mais nos tocar, o opróbrio nos foi tirado. Cristo vive em nós. Então essa circuncisão, que nós tratamos bastante na aula passada, fecha com esse toque, para, deixar completamente selado, sem nenhuma margem de dúvidas, que nós hoje vivemos uma condição em que a glória de Deus, nós vamos ver isso exatamente agora nesses próximos 2 capítulos do livro, que vamos estudar juntos, mas a glória de Deus, que antes era distante, chegou um momento que ficamos totalmente separados da glória de Deus, diz a palavra, hoje está em nós, né? Pode fazer uma remissão aí, Colossenses 1:27, Colossenses 1:27 diz, Cristo em vós é a esperança da glória. Paulo, quando fala aos Coríntios, ele diz, agora nós somos transformados de glória em glória, sobreexcelente glória. Colossenses, ele dá essa deixa. Agora é uma caminhada que vai até o arrebatamento da igreja, quando então a conclusão de todas as coisas acontecerá. Nós estamos em que época, bispo? Nós estamos na melhor época. Nós estamos na época conclusiva. E Filipenses 3, de 1 a 3, diz assim, quanto a mais, irmãos, ainda na página 137, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Eu gosto quando Paulo usa essa palavra, porque diz, a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. E eu faço minhas as palavras de Paulo e digo que eu explique as mesmas coisas que Paulo escreveu. Todos que sobem nesse altar falam as mesmas coisas. As coisas que Jesus revelou, as coisas que são para o nosso tempo. Agora, se nós nos deixarmos demover dessas verdades, dessas mesmas coisas, dá problema. Por quê? Porque o diabo, o mistério da iniquidade, o mundo que jaz no maligno, a nossa própria carne que se bobear, e se bobear não, é uma grande verdade, nunca vai acreditar em Deus. Sua carne não acredita em Deus, ela te coloca em xeque contra Deus o dia inteiro.
Olha o que diz o versículo 2. Olha o alerta. O capitão sabe o que é acautelar, né? Acautelar-vos. Cautelar é certifique-se, controle, anote, decore. Blepo, né? Do original. É algo que você não se descuide. Cerque-se de todos os lados. Fique firme. Porque ele disse dos cães. Eu gosto porque ele aqui, ele discrimina, ele fatia a coisa. Olha só o que tem para nos perturbar. Quando a Bíblia fala de cães, está falando dos ímpios mesmo, do joio que o inimigo semeia no meio do trigo, irmãos. Ele diz, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros. Quando ele fala dos maus obreiros, ele está falando o quê? Dos obreiros, mas são maus obreiros, são obreiros que estão enganados, são pessoas que estão na obra. Eu estou na obra, às vezes engana. Ontem nosso diretor de TV, Bispo Zé Carlos, falava para mim, olha bispo, estou recebendo tanto pedido, tanta mensagem, gente que quer abrir igreja e tal, eu não sei o que fazer. Falei, manda para mim, mas vou confessar, irmãos, sinceramente, desculpe, isso é uma realidade humana, mas a maioria queria, na verdade, era a chave aqui da nossa igreja, está prontinha, vê uma catedral dessas, não quer servir a Deus nada, não quer pregar o evangelho nada, não quer dormir no papelão igual o apóstolo Miguel Ângelo dormiu, ia a pé para casa aqui quando tinha que ir, às vezes porque não tinha nem mais ônibus, ficava aqui, virava a noite aqui. Foi construído em 2 anos e 9 meses, mas só Deus e o nosso apóstolo e a família dele, claro, né, que sentia lá junto, mas como isso tudo foi feito, alguns dos mais antigos aqui, né, viram um pouquinho, mas um bom obreiro, mas tem os maus obreiros, são até salvos. Paulo, quando fala deles, aos Coríntios, assim, como pelo fogo. Desculpe, eu chamo de crente CP, né? Mais uma para você, né? Acho que eu nunca falei aqui no altar. Às vezes a minha esposa fala alguma coisa, alguém me fala alguma coisa que nos bastidores, a bispa Cris essa semana estava comentando uma coisa comigo, eu falei, bispa, desculpe, nunca me enganou. Crente CP. Sabe o que é o crente CP? Crente carne pura. Então coloque na sua Bíblia, Bai Bispo Daniel, por favor, né? Mas coloque aí, crente CP, maus obreiros. E acautelai-vos da falsa circuncisão, que é um perigo. Um perigo também, sabe o que é a falsa circuncisão? É aquele que quer te convencer que a lei é graça, ou que a graça não é graça. E tudo isso é para nos desviar das coisas que Paulo disse, a mim não me desgosta, mas eu tenho que repetir as mesmas coisas, eu tenho que escrever as mesmas coisas. Nós estamos aqui pregando em cima de um livro que já foi publicado há muitos anos, as mesmas coisas, e tem gente que não consegue enxergar nem viver as mesmas coisas. Diga, eu quero, eu recebo as mesmas coisas de Paulo. Amém. É por aí. E aí, nós estamos prontos, né? Prontos. Quando aqui na página seguinte, já o apóstolo coloca o versículo 3. Estamos prontos, olha aqui, ó, o 3. Diga, é comigo, é nós, né? Como diz o corintiano, olha, porque nós é que somos a circuncisão. Então não é mais a circuncisão do prepúcio. Oh, glória a Deus, né? Nós somos a circuncisão. Isso aqui, na conclusão, eu fico com vontade de pular a etapa, né? Mas segure aí, fique atento, não perca um segundo dessa mensagem. Vamos sintetizar essa frase. Nós somos a circuncisão.
E ele diz: nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. A situação da carne não foi resolvida, mas a do Espírito foi plenamente resolvida. Nós temos hoje uma condição espiritual privilegiada, somos a circuncisão, e isso vai nos dar acesso a um diferencial tremendo. O apóstolo aqui na página do capítulo 9, logo na página 139, ele diz assim: o remido é alguém que possui seu nome inscrito no livro da vida. E lá no último parágrafo ele diz: na remissão não houve em absoluto qualquer participação do homem, não há livre-arbítrio. Essa primeira remissão, como nós já falamos na aula passada também, é para a salvação. E a segunda remissão, já desde o início a gente vem comentando algumas coisas a respeito disso, também é a remissão de nos tornar superiores, porque agora em espírito nós temos condições de atingir uma posição vitoriosa. Inclusive, se você puder, depois acesse a última reciclagem, nós fizemos na sexta-feira, né, mostrando sobre a vitória de Jesus, né? E eu faço uma pergunta lá. Jesus venceu, e por isso eu sou mais do que vencedor? Será que Jesus venceu por mim? Como é que isso funciona exatamente? Funciona que Jesus venceu e nos deu total possibilidade de vencer também. Então, a vitória, por isso que ele diz mais do que vencedores, Jesus veio a este mundo, é uma síntese da reciclagem, viu? Se você puder depois acessar, isso está muito profundo lá, nós ministramos, eu e a minha esposa, na última sexta-feira da nossa casa. Jesus, ele veio a este mundo com duas peculiaridades, para salvar, para a eternidade, para selar a salvação, para materializar a salvação, mas também para nos dar o exemplo de irmão mais velho, para mostrar que no Espírito é plenamente possível vencer o mundo. Porque tem gente que entra na sombra e água fresca e acha que a graça é libertinagem. Não, a graça é liberdade com responsabilidade que nos dá autoridade. Não é mais essa questão humana, essa questão religiosa, mas é uma questão de as mesmas coisas, de buscar essa revelação pura, essa revelação verdadeira. Não é a Bíblia modernizada, não é a Bíblia com falsos atrativos, não é aquelas estratégias baseadas em verdadeiras idolatrias que as pessoas usam aí, os mercenários, é a gota de não sei o que, é a pedra do Monte Sinai, cada dia uma coisa. Eu agora há pouco eu assisti a um louvor maravilhoso, né, de um determinado lugar, que claro, por ética não vou dizer, mas eu às vezes pela manhã coloco no YouTube, fico ouvindo alguns louvores muito antigos, muito bons, inclusive, mas eu percebi uma coisa, assim, francamente, era até um coral, aí eu olhei assim, aquele coral, e eu vi todas as pessoas muito magras, com muita olheira. Até me pesei ontem, andam dizendo que eu estou muito magro, viu, irmãos? Eu estou com 74 quilos. E a minha altura é 1,72 m, então, nosso apóstolo até reclamou comigo também, está magrinho. Não é isso, gente, eu estou no peso certo. Eu andava gordinho, né? Aí eu falei, eu era gordinho antigamente, agora estou no peso ideal, né? O que passa de 1 metro, você pode ter de peso, então 74 tá bom. Oh, glórias a Deus. O que eu falava agora do meu peso? Lembrei que eu sou bonito à beça, que o pessoal vai me dar presente de Natal. E esses irmãos do coral, né? Até eu falei, meu Deus, mas que gente magra. Eles estavam com muita olheira, a moça que solava com uma olheira. E sabe o que eu pensei? Aí eu veio, na hora eu lembrei, falei assim, muito jejum. Muito jejum. E aí me lembrei que realmente aquela determinado coral, eles eram pessoas assim que tinham muito essa coisa. Então, imagine, né? Pessoas que fazem obras mortas, que fazem coisas desnecessárias, né?
que eu aqui não vou entrar muito nesse mérito, porque levaria muito tempo, e eu tenho muito conteúdo para nós avançarmos aqui hoje, que a gente pode depois, no ano que vem, estudar aí o Tratado das Doutrinas, e aí a gente mergulha um pouco mais nesses temas, né, que são realmente muito polêmicos. Mas aqui o apóstolo vai trazendo e mostrando que isso tudo é em vão, né? Em vão. Ele diz aqui, inclusive no parágrafo da página 140, ele diz, na página 141, diz: a tradição invalida a palavra de Deus, obscurece o conhecimento, cria véus espirituais, impede o homem de conhecer Deus. Exatamente, isso é a falsa circuncisão. Há pessoas que estão enganadas e nós temos que estar firmes nas mesmas coisas, para experimentar essa vida vitoriosa e mostrar que a vitória está exatamente nisso também. E nós vivemos as superiores, né, promessas do Senhor. Então, ele faz uma pergunta aqui na página 51. Como vivemos uma vida de santidade e obediência agradando ao Senhor? Ele mesmo responde, ele diz: só o conhecimento da revelação da graça de Deus, do Senhor, nos garante a vida de santidade. Claro, é só a revelação, é só o conhecimento. Então, irmãos, fato é que só a graça, só o conhecimento é que vai nos levar a essa vida, a essa posição, a essa conquista de uma remissão plena do Senhor, para nós vivermos a salvação aqui na terra. E o apóstolo, inclusive, usa um dos textos que eu mais uso aqui, né? Ele usa aqui na página 142, 2 Pedro 3, do 11 ao 18, que eu uso muito, que para mim, o Pedro faz ali uma síntese, ele resume tudo aquilo que ele tanto discutiu e debateu com Paulo, depois ele se submete. Ele começa mostrando como é, não vou nem ler o texto, só vou explicar, né, para você. Ele começa mostrando como é a situação desse mundo, tudo que vai acontecer, tudo que está previsto, né, na escatologia bíblica, inclusive, e depois, no final, ele conclui dizendo, depois de dizer que devíamos seguir as coisas que Paulo diz, coisas difíceis de entender. Ele diz, Paulo escreve nas suas epístolas coisas difíceis de entender, por isso tem que repetir mesmo, né? E o 18 ele diz, antes de crescer na graça e no conhecimento. Então, o apóstolo vai narrando, aprofundando e mostrando, inclusive, a condição, o que Jesus aqui em João 17, que João 17 já é um momento de, derradeiro das despedidas, das considerações finais de Jesus, praticamente, antes da crucificação, e ele está ali numa oração dizendo, manifestei o teu nome, João 17, 6, 11 e 14, ele diz, manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo. Opa, lembra? A remissão da salvação antes da fundação do mundo, materializada por Jesus, algo que não teve participação nossa, totalmente ligada à soberania de Deus, à escolha, à seleção de Deus, que está lá em Efésios, do capítulos 1 ao 3, e também em Romanos, do capítulo 6 ao capítulo 8, que eu gosto muito de fazer essas remissões, né? E ele diz, então, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu me confiaste, eles têm guardado a tua palavra, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, eu passo e vou para junto de ti, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo. E antes ele cita João 3,16, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Isso dá uma confusão, esses dois textos, no mundo espiritual, no nosso mundo, naqueles que são espirituais, né, que são salvos, que eram para viver essa verdade, não vivem, porque eles ficam confusos. Inclusive tem um livro do apóstolo, que é Os Quatro Mundos, que explica muito bem isso. Então aqui, se você vê, Jesus fala do mundo, que é um mundo dos salvos, o mundo dos perdidos, o mundo cosmos, o mundo Seol, o mundo Aion. Então são os quatro mundos, mas na verdade ele está trazendo e mostrando que há uma conexão com os salvos específica e especial, exatamente isso que ele está dizendo. E eu quero pedir o Joás para colocar João 3,16, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira, que é o que dá maior cegueira espiritual, que as pessoas acham, amou o mundo para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna.
dessa palavra dos originais, exatamente por isso que eu gosto dessa revista atualizada de João Ferreira de Almeida, não tem R. Não é crer porque poderia vir a crer, é crer, é uma condição pré-existente, é uma condição de preparo para crer. Primeiro, depois o versículo 17, olha o que mostra. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, não, porque esse julgamento já tinha acontecido no céu. Já havia separação dos 2/3 de salvos. Ele disse, mas para que o mundo, que é o mundo ecumênico, o mundo dos salvos, fosse salvo por ele. Agora, olha, melhor ainda é o 18, porque esse é o problema que eu digo para vocês. Se tira o texto do contexto, a Bíblia vira o quê? Sensacionalismo. A Bíblia vira especulação. Agora, quando você vai no contexto, olha o que acontece aqui, ó. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está condenado. Então, tudo já está. Ele disse, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quer uma remissão boa para ir? Vamos lá, João 8,44. Vamos correr, porque a hora corre, não me espera. Mas João 8,44. Vós sois do diabo. Vós não, tá bem? Jesus estava falando para os do diabo. Vós quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida, firmou, ele não é da verdade, quando ele profere mentira, é pai mentiroso, pai mentiroso. Então você está entendendo? É isso. É exatamente isso. Então, é o versículos 15 e 16, Jesus agora, olha só que remissões boas para você fazer com esses textos aqui da página 143. Agora ele diz, não peço que os tire do mundo. Quer dizer, não é para tirar os do mundo ecumene daqui da terra, não é para tirar. Nós estamos aqui com um projeto, com um propósito. Cada um de nós vai partir no tempo que cumpriu o propósito de Deus, que seja assim com todos nós. Que a gente vive em obediência, em nome de Jesus. Ele disse, e sim que os guarde do mal. Está entendendo? Olha a vida vitoriosa do remido. Guarda do mal. Estou vendo gente aí com tanto medo do mal, tanto pavor, tem pessoas cristãs apavoradas, meu amado. Eu vou dizer uma coisa que eu não digo há muito tempo aqui. Você não precisa ter medo nem de bala perdida. Sabia? Eu não tenho medo de bala perdida. Eu tenho medo de bala achada. Sabe qual é a bala achada? A bala achada, o Miguel Ângelo Júnior que sempre brincava assim, ele falava assim, tem uma doença chamada JEC. JEC. Falava, dessa ninguém escapa, né? Miguel, um beijo. Sabe o que é JEC? Jesus está chamando. Se é o momento, chegou a hora, chegou a hora. Minha mãezinha falava assim, quem não morre novo de velho não passa, né? Ditados mineiros. Então, olha, eu não tenho medo de morrer, porque é destino. Eu não tenho medo de envelhecer, porque é processo. A Bíblia não diz que nós não vamos ficar velhos, essa carne envelhece mesmo, só que diz que é uma ditosa velhice, né? A velhice com sabedoria, com maturidade. Eu tenho medo de fracassar. Eu não tenho medo de morrer, eu não tenho medo de envelhecer, eu tenho medo de fracassar. A nossa luta tem que ser para não fracassar. Nós temos que, lutar mesmo, buscar, glórias a Deus, bem feito para você que está na escola de capacitação e fica ouvindo essas coisas, é um bem feito, você fez bem. Esse capítulo 17 de João, eu quase não recomendo, mas olha, é um capítulo maravilhoso para você ler de vez em quando, muito explicativo. Jesus disse, eles não são do mundo, como também eu não sou, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então agora nós temos que entender, aqui o apóstolo depois explica isso que eu acabei de falar sobre os 4 mundos, o livro dele, vai trazendo depois João 14, 17 também, que fala sobre o espírito que nós temos hoje, que o mundo não pode, né, revelar a verdade, mas o Espírito vai nos revelar. Mas eu vou aqui mais profundo um pouquinho no conhecimento, ainda na página 145, Colossenses 1:9, para a gente entender bem essa seriedade. Ele disse, por esta razão também nós,
desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Imagina, irmãos, eu vivo isso, posso dizer, as duras penas, amados. Eu fico vendo que eu, às vezes, passo por estar onde estou ombreando o nosso apóstolo. Eu vejo muitas situações, eu lido com as igrejas locais, lido com líderes, lido com pessoas que ficam buscando, às vezes querendo, eu vou abrir uma igreja, que eu não teria coragem de dar nem a chave da nossa igreja para abrir a porta aqui, para você ter uma ideia. Talvez eu, se dependesse de mim, não deixaria nem entrar, né? Porque são pessoas, e aí o que eu posso fazer? Claro, eu não vou sentenciar ninguém, mas eu tenho que orar muito. Muitas situações, às vezes eu falo para minha esposa, só oração. Vamos orar, não tem outro jeito, né? Só dá para orar, porque é pelo conhecimento, é a sabedoria, o entendimento espiritual. Se não tiver isso, irmão, não tem nada. Se tiver isso, não tem nada. E aí o versículo 10, ele diz, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento. Olha que vida vitoriosa, irmãos, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança, longanimidade, com alegria. Até nisso, nós que vamos chegando aos pontos, às colocações, nós temos que pedir. Por isso que eu falo, Senhor, renova as minhas forças, manifesta sabedoria, porque nós não seríamos capazes de estar onde Deus nos coloca. Mas a capacitação que vem de Deus, a submissão a Deus, isso tudo vai funcionando e com certeza não tem como você deixar de experimentar essas grandezas. O apóstolo vai dando alguns exemplos aqui no livro, mas quero avançar um pouquinho com você para a página 152. João capítulo 1, porque João faz uma síntese, né, daquilo que o Senhor cela, desde do versículo 1, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e depois o 14, e o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Depois o 16 que está aqui, olha agora o link, e aí? Tudo isso foi no processo, né? Para quê? Ele diz, porque todos nós temos recebido da sua plenitude de graça sobre graça. Então João começava a vislumbrar ali, a narrar alguma coisa que realmente precisa ser hoje uma realidade na nossa vida. Ele diz, temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então depois ele traz Efésios 4, do 17 ao 18. Mas andeis como andam os gentios. Gentios, neste momento aqui, ele está citando aqueles que não acreditam em Deus, aqueles que não podem conhecer a verdade de Deus. Não andar como o mundo anda, né? Vamos colocar aqui a comentada da Bispo Daniel. Não andeis mais como andam as pessoas do mundo, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios. Tem muito filho de Deus andando assim, irmãos, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do coração. E diz, tornando insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Quando você vê tantas pessoas envolvidas em escândalos, às vezes pessoas que foram proeminentes, cantores gospel, que é um meio assim mais disseminado pelo diabo, infelizmente, onde ele toca muito com facilidade, né? Foi o ministro de louvor do céu. É complexo você olhar às vezes isso, mas é disso que esse texto trata aqui. Ele diz, nós temos que fugir dessas coisas, porque senão fica alheio à vontade de Deus, não experimenta essa vida vitoriosa. Aí o versículo 20 e 21, ele diz, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido
e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus. Depois o versículo 22, João 17, ele volta aqui e diz: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Não há como nós atingirmos o eixo espiritual da eternidade na terra, se não vivermos essas verdades, as coisas que Paulo, escreveu repetidamente, que nós no nosso ministério ensinamos repetidamente. E ele traz João 3, 27, diz: o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Aqui ele mostra nos comentários que nós temos agora Deus na sua plenitude, a unção plena. Nós estamos totalmente preparados para vivermos. Ele diz: nós somos um com Ele, a nossa chamada e o dom que Ele nos deu são irrevogáveis. Deus é total em nossa vida, não foi pelo nosso merecimento que fomos selados por soberania de Deus. Deus não está partido em pedaços, ele chega a comentar. Deus, na verdade, não se dividiu em nós, ele se multiplicou em cada um de nós, sabe? E Efésios 1:13, ele diz: em quem também vós, na página 154. Olha para o irmão e diga: você. Está falando de você. Você está na sua casa aí? Olhe para o seu esposo, olhe para os olhos do seu filho. Aqui, vem aqui, corre aqui. Está falando de você. Vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. E aí a gente entra no capítulo 10, que é totalmente interligado a esse capítulo 9, para vivermos a vida vitoriosa do remido, que confirma tudo que a gente já vem trazendo aqui. Ele diz: a vitória pelo conhecimento. Se ele não for, o coração do homem não for dirigido pelo Espírito Santo, se não estiver comprometido com Deus, se não tiver raiz na obra do Senhor, o coração é como uma geada. Ele cita aqui um texto de Oséias, nem precisa ir lá, não vamos parar muito aqui, porque já há muito concreto. Voltamos aqui a Colossenses, que é muito importante, o capítulo 1, versículo 9, aqui na página 158, que ele diz: desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, pedir transbordez da sabedoria, do entendimento. Então volta essa importância, essa relevância, essa prioridade, irmãos. Primeiro, por nós mesmos. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Eu fico vendo, tem pessoas que são mestres em julgar, condenar e jogar a pedra no outro. Sempre tem uma resposta certa, sempre sabe da história, sabe da situação, se acha, mas você vai olhar a vida da pessoa, o comportamento da pessoa, como a pessoa, leva a vida espiritual, e você fala: mas como pode? Então não adianta. Não ache que você vai convencer ninguém com as suas palavras. Você vai convencer a graça de Deus somente vivendo a graça de Deus. Na graça de Deus, as suas palavras têm que ser sussurros em função das suas atitudes. E é exatamente isso aqui que o apóstolo vai buscando e chega na página 159 no Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, que é o tema do nosso ministério, Cristo vive. Ele diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver que tenho na carne, vivo pela fé. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Filipenses capítulo 3, versículo 9, ele diz: ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão aqui é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. Sabe aquela pessoa, muito
justo aos próprios olhos, extremamente justo aos próprios olhos, ou sábio aos próprios olhos. É a humildade, a maturidade, a submissão. Então ele busca o quê? Uma vida de dignidade, uma vida de submissão. O versículo 10 de Colossenses diz: a fim de viver de modo digno do Senhor. Então você vê que ele traz, ele refaz, ele comenta os mesmos textos. Sendo fortalecido com todo o poder segundo a força da sua glória. Fala do texto que nós possuímos a unção plena, a unção completa, que está lá em 1 João, do capítulo 2, do 20 ao 27. Estou aqui fazendo uma síntese, alguns comentários. Fala da passagem que nós já citamos aqui nas aulas anteriores, de Jesus com a mulher samaritana, sobre a água que nós hoje temos que beber para não ter sede. Lembra que eu fiz um exemplo, inclusive, dizendo que você não tem que beber água porque está com sede, você tem que beber água para não sentir sede? Nós precisamos estar irrigados. E o apóstolo diz: esta água é o conhecimento da verdade. Colossenses 1,12, ele mostra que, olha, nos fez idôneos. Então, versículo 12. Nos cabe a herança dos santos na luz. Então, nós temos uma herança, é a herança dos santos, ela está na luz. Que luz é essa? A luz de Deus nas nossas vidas, a luz que nós temos que refletir nesta terra, a luz que nós temos que ser nesta terra. Ele fala então da nossa postura, fala que nós já fomos libertados, ele diz, nos libertou. Colossenses é também uma espinha dorsal da graça de Deus. Nós já fomos transportados, ou seja, essa obra espiritual totalmente pronta, resolvida. Ele diz, no qual temos a remissão dos pecados, que é esta remissão que não vai nos dar uma segurança, irmãos, para nós nos protegermos, nós vamos ficar blindados de todos os dardos inflamados do maligno, que é muitas vezes querer provar para nós que nós podemos pecar, nós podemos viver pecando, ou que aquele pecado que a gente cometeu, ele vai se perdurar, e ele vai nos massacrar, ele vai determinar nossas vidas. Não, a cada dia é uma oportunidade. Eu digo sempre, quem diz que nunca teve uma oportunidade, nunca compreendeu um amanhecer. Ontem é passado. Ai, cuidado, hein? Porque tem muita gente também que deixa tudo para o futuro. Cuidado, vou falar pela terceira vez. E antes de falar esse cuidado, eu vou dizer, desculpe, você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Cuidado, porque o teu futuro também se tornará passado. Não para de ficar ou contemplativo, né? Ah, eu fiz e tal, já passou. Ou vitimizado. Ah, eu fiz. Irmão, você está de pé hoje. É a tua oportunidade para dar uma guinada. Seja lá qual for o passo que você tiver que dar, dê com Jesus. Está tudo aqui. Esse texto de Colossenses 2,8, filosofia, sutileza, tradição dos homens, rudimento do mundo. Não, aquela estratégia, olha, vamos fazer aqui uma análise, vamos fazer aqui uma análise. O que a gente pode fazer aqui para atrair mais público, para gerar mais povo, para gerar uma mudança de mente, irmãos? Está tudo aqui. Se não tiver aqui, Tiago disse que é terrena, animal e demoníaca. Cuidado, mais uma vez, cuidado. Atenção, que o teu futuro também vai se tornar passado. Seja o protagonista da tua vida, meu irmão. Você está com Jesus, você é a maioria, não perca tempo. Ah, mas eu perdi tanto tempo, tá bom, perdeu, ficou para trás. E agora, vai continuar perdendo? Então, na circuncisão,
do antigo pacto, o sangue de Cristo é prefigurado. No ministério de Cristo, aqui na terra, na via crucis, morte e ressurreição, o sangue de Cristo é derramado. Hoje, o sangue de Cristo é personificado. Vou repetir para você. Na circuncisão do antigo pacto, o sangue de Cristo é prefigurado. Na circuncisão, no ministério de Cristo, ele também foi circuncidado, né? Via crucis, a morte, a ressurreição, o sangue de Cristo é derramado. Então a situação toda é resolvida. Hoje, a circuncisão hoje, nessa circuncisão, o sangue de Cristo é personificado. Ou seja, é aquele sangue que era prefigurado antes, que é derramado durante a vida de Cristo, hoje é personificado. Em síntese, é exatamente isso. E vamos fazer então 3 remissões agora, para concluir, ok? Isso não é um coach, isso é um corte bíblico, né? Isso é cirúrgico, como nosso RR de Itaém gosta de dizer. Então, vamos lá, João capítulo 1, versículo 7. João capítulo 1, versículo 7. 3 textos para arrematar o nosso acabamento final. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ok? Então você crê por intermédio dele, você reproduz essa luz, e as pessoas vão crer por causa da luz que está em você, que é a luz de Jesus, e por intermédio dele. Ok? A personificação. O sangue de Jesus correndo nas nossas veias espirituais. Eu vejo gente dizendo que o sangue de Jesus tem poder. Irmão, você tem poder! Efésios 3:20 diz que ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E várias vezes eu falei para você, olha, já no início quando nós lemos, eu disse, olha, guarda isso aqui. Lembra do texto de Jesus falando para que eles vivessem unidos, para que eles fossem um lá? O texto de Jesus, a oração sacerdotal, exatamente isso. Então está tudo ligado a essa comunhão, essa ligação do corpo de Cristo. A palavra-chave, ele diz, para testificar a respeito dele, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Então essa ligação, essa conexão que nós temos que ter, de comunhão na luz, no Cristo ressuscitado e glorificado, no sangue dele passando pelas nossas vidas, no poder incontestável da revelação das mesmas coisas que Paulo repete, que Paulo diz. Eu trago o Salmo 133 para mostrar como isso é algo que já vinha da raiz de Davi. Olha, a revelação já nos Salmos, ele diz, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor. Então ele faz essa analogia, né? O Espírito Santo, o poder de Deus, como isso se processa, como isso nos envolve através da união entre os irmãos. Então, irmãos, coisas superiores, uma conexão plena daqueles que viverem a graça de Deus. Hebreus capítulo 12, do 22 ao 25, para nós concluirmos a nossa escola de capacitação de hoje. Tende chegado ao monte de Sião, a cidade do Deus vivo, a verdade, a Jerusalém celestial, a realidade da graça de Deus, as incontáveis hostes de anjos, a universal Assembleia dos Santos, a igreja dos primogênitos arrolada nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Jesus, o mediador da nova aliança, o sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel.
Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, o que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. É uma palavra cirúrgica, contundente. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Coisas superiores. Esta é a vida vitoriosa do remido. Esta é a conscientização da vitória pelo conhecimento. Assim seja, assim disse o Espírito da Graça. Essa foi a nossa escola de capacitação de hoje. Eu sou o Bispo Daniel Anecleto, a Bispa Lídia. Não seja mais uma vítima da mentira. Seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise. Seja um protagonista da vitória. Obrigado, Jesus. Obrigado. Nós sabemos que o mundo só tem confusão, só tem guerra, só tem dor, só tem morte, só tem más notícias. Mas nós estamos aqui por aquele que viveu, que venceu e nos deu condições de sermos mais do que vencedores. No Espírito, perfeitos, remidos teus. E que a tua graça, o teu amor e as doces consolações do teu Espírito Santo, Pai, se manifestem, não só hoje, mas para sempre. E aqueles que são remidos do Senhor, sábios, digam amém, amém e amém. Poderão me deter, pois o Senhor me faz vencer. Nem a chuva e o vento me farão desistir, pois o Senhor é por mim. Com Cristo eu vou reinar. Graças a Deus, com Ele reinaremos em segurança, firme.